Olá a todos caminhantes para a luz. Hoje, quarta-feira, estamos mais uma vez aqui para a leitura e partilha do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O nosso Evangelho de hoje é de João 2, de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que lhe tinham dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, o Senhor vem falar do zelo pela casa dele, mas ele vem falar também do zelo pelo corpo dele, do zelo dessa casa por ser casa dele. E aí eu posso entender esse zelo pela casa do Senhor como o prédio, a construção, a igreja. Mas eu posso também entender o zelo pelo meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é templo também do Senhor. E o Senhor vem dizer que esse zelo, ele consome ele. O Senhor é consumido pelo zelo que nós temos por sua casa. E aí o Evangelho começa dizendo, que estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E quando Jesus sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele encontra no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam aí sentados. E Jesus olha para aquela cena, dos bois, das ovelhas, das pombas e os cambistas sentados. E isso irrita Jesus, isso deixa Jesus indignado. E ele faz um chicote de corda e expulsa todos do templo junto com as ovelhas e o boi. Espalhou as moedas e derrubou as mesas do cambista. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Aí nós percebemos nesse Evangelho todo o zelo de Jesus pela casa. Mas será que o Senhor ficou com raiva só por causa do comércio dentro da casa? O que deixou Jesus tão irritado dentro da casa do Senhor ao ponto de fazer um chicote de corda e retirar e jogar as mesas fora e soltar os animais? Esse Evangelho ele pode falar para mim e para você nesse dia, O que temos em nós que pode deixar Jesus irritado ao ponto de ter essa ação conosco? Eu posso perguntar, e você também hoje, de Jesus: Jesus, o que tem em mim que te deixa irritado? Nessa casa que é tua, que o teu zelo consome, o que te deixa irritado, Senhor? Naquele momento o Senhor se irritou por causa do comércio, mas não era só o comércio em si, era a exploração do povo, Porque naquele tempo as ofertas eram feitas no templo pelo câmbio, As pessoas não tinham dinheiro assim, então elas levavam os animais, vendiam, trocavam a moeda, e aquela moeda do câmbio era que era dado de oferta à igreja. Ou então elas trocavam o dinheiro na igreja pelo câmbio, com aquele dinheiro ela comprava os animais que já estavam ali para venda e ofertavam. E ali quando Jesus expulsa as pombas, a gente percebe que as pombas é um animal que você pega na mata, que você pega na floresta. E à medida que eram ofertadas, elas eram soltas, e aí o cambista pegava de novo, vendia de novo ela para ser ofertada, porque a oferta também era feita em animais. E esses animais eram comprados com as moedas do câmbio da igreja.
As pessoas iam lá, faziam a troca nos cambistas da moeda, compravam os animais e ofertavam. E aí as escrituras vão dizer, mas a história vai dizer que esses animais ofertados eram vendidos novamente, e isso se transformava num comércio, né? Numa exploração do povo. Então, não é só o zelo da casa do Senhor, o fato da casa do Senhor, da igreja estar limpo, mas é o zelo também com a pessoa, com o servo do Senhor que estava ali sendo explorado, né? É esse zelo também que está consumindo o Senhor, que faz ele derrubar as mesas do cambista e acabar aquele comércio, né? Então é esse zelo que o Senhor tem por mim e tem por você todos os dias. Então, Senhor, possamos pedir do Senhor que o Senhor venha zelar por todos nós. Amém.